Glória a Deus, queridos, que bênção. Privilégio a gente poder estar aqui reunido. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Amós capítulo 5. Nós estamos seguindo a sequência das exposições, o estudo de Amós. E Deus fala muito conosco através desses textos. Amós capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Amós capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Podemos ler? Se você está sem Bíblia, acompanha aqui no telão. Ouça, povo de Israel, ouça este meu cântico fúnebre. A Virgem de Israel caiu, para nunca mais se levantar. Está estendida no chão, e não há quem a ajude a ficar em pé. O Senhor soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares em Betel. Não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio, e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Pois ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion, transforma a escuridão em manhã e o dia em noite. Tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Verso 9 e último. Com rapidez tremenda, destrói os fortes e esmaga as suas defesas. Só até aí. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Eu sei que Amós profetizou isso há tanto tempo atrás, tentando persuadir o povo a te buscar. E eu peço, Senhor, Pai, que essas palavras faladas há tanto tempo encontrem morada no nosso coração, possam trazer consolo, conforto, exortação, possam trazer mudança, arrependimento, e que o significado dela seja claro ao nosso coração. Eu te peço em especial também, cale a voz dos falsos profetas. São tantas balelas, tantas coisas ruins que nós ouvimos, coisas que não estão na Escritura Sagrada, mas que em nome de Jesus o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Amós começa o capítulo 5 lamentando, cantando um cântico fúnebre. Ele lamenta como se fosse enterrar uma jovem de 18 anos, uma virgem de 18 anos. E ele canta um cântico no meio, o povo está lá na algazarra, esse povo religioso está adorando a Deus do jeito errado, e ele canta um cântico fúnebre, dizendo que Israel não está buscando o Senhor. Porque eles iam em 3 santuários, Betel, Gilgal e Berseba. Eu vou falar do significado dos 3 para o povo, para você entender um pouquinho. Haviam procissões, festas religiosas nesse templo, mas não eram Deus que eles encontravam lá. Hoje nós vemos a realidade do Brasil e do mundo, pessoas que frequentam muitas igrejas e acham que estão adorando a Deus lá, mas Deus não está lá. É exatamente isso que Amós está denunciando aqui. E Deus abandonaria o povo ali e entregá-los nas mãos dos inimigos, porque eles estavam adorando deuses falsos e oferecendo um culto que Deus não aceitava. E Deus os avisou de diversas formas. Deus mandou seca, a gente viu isso no capítulo 4. Deus mandou terremoto, Deus mandou praga, Deus mandou peste sobre eles, mas eles não se voltaram para o Senhor. Eu gosto muito da expressão que ele fala assim: mas eles não se voltaram para mim. Que essa manhã seja uma manhã de você se voltar para Deus, se você está longe dele. Porque é isso que Deus estava tentando através de Amós. E no verso 12 do capítulo 4, aquele texto muito conhecido, Elizabeth, aquele texto muito conhecido, ele diz assim: Israel,
prepara-te para encontrar com o seu Deus. Eu acho que se Deus mandasse uma mensagem no WhatsApp para nós, assim, ó, fulano, prepara para encontrar comigo. Eu acho que a gente ficaria assim, não, mas Deus é misericordioso, né? Mas esse prepara-te para encontrar, Deus estava dizendo, eu vou destruir vocês, não tem mais jeito. Não tem mais volta. Então esse encontro não era favorável, porque a virgem ia morrer. A virgem ia morrer e não ia se levantar mais. E depois Amós faz 3 apelos para que o povo se volte ao Senhor. Então, se eu pudesse resumir esses 9 versículos, do 1 ao 3, é o cântico fúnebre dele. E do verso 4 ao verso 9, é o apelo para que você busque a Deus, porque ainda dá tempo. Se você está vivo, se você está aqui de manhã, se você está me acompanhando pela internet, se você ouvir essa mensagem, em qualquer momento você estiver vivo ainda há tempo de voltar para Deus. Essa é a mensagem principal. Mas para compreender a passagem, a gente precisa entender um pouquinho sobre Betel, Gilgal e Berseba. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o seu lugar. E o povo chega e fala, olha, as coisas estão muito difíceis. Ele falou, se meu pai era duro com vocês, eu vou ser muito mais. O meu dedo mínimo é mais grosso que o dedo do meu pai. Então eu vou piorar a situação. E o reino divide. 10 tribos vão com Jeroboão para um lado, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam com Roboão, formando o reino do sul. O que Amós está fazendo é profetizando contra o reino do norte, as 10 tribos que foram com Jeroboão. Jeroboão primeiro começou toda aquela confusão ali, e ele tentou direcioná-los a adorar a Deus como eles queriam. Jeroboão II, muito esperto, falou assim, eu vou ter que construir um templo aqui, senão esse povo vai ficar indo para o sul. E eles vão querer voltar para Davi. Eles vão querer voltar para Roboão. Então eu preciso construir um templo para eles adorarem aqui. Para eles não irem a Jerusalém. Mas Deus havia determinado que o povo tinha que ir a Jerusalém 3 vezes no ano. Em Pentecostes, Tabernáculos e na Páscoa. Eram 3 situações que eles tinham que descer para o sul. Mas Jeroboão criou uma estratégia um pouquinho diferente. Ele construiu o templo, ele construiu 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Gilgal. E ele falou, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. E esse povo ia para o culto nesses templos, achando que estavam adorando o Deus da Bíblia, mas estavam adorando o bezerro de ouro. Eles achavam que estavam cultuando a Deus, quando na realidade estavam provocando a Deus, porque estavam sendo idólatras. Eles estavam adorando um Deus de bezerro. Então, ele pegou esses 3 templos e fez isso. O terceiro local, que era Berseba, eles faziam isso. Eles iam a Betel, a Gilgal e também a Berseba. Eu vou explicar o significado de Berseba também. Nesse tempo haviam romarias, festas religiosas, tudo que Deus mandou fazer em Jerusalém, eles faziam em Betel, em Gilgal e em Berseba. Haviam essas viagens, essas peregrinações religiosas deles. E esses lugares faziam parte dos 3 centros religiosos do Reino do Norte. Talvez você pense assim, mas que problema tem adorar em qualquer lugar? Deus havia determinado um jeito de adorar. Não podia inventar. Mas Jeroboão falou, se eu não fizer isso, esse povo vai voltar. E vai para o Reino do Sul, vai ter que ir para Jerusalém. Então eu preciso criar alguma coisa. Mas aí eles fizeram um culto fake. O que é um culto fake? Eles pegaram sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Eles escolheram no meio do povo quem eles achavam que falava bem e puseram lá na frente. Eles iam sacrificar animais, eles faziam sacrifício só para prosperidade. Eles não faziam sacrifício para arrependimento. E o objetivo do sacrifício era arrependimento. Cristo morreu na cruz para que você se arrependa e mude de vida. E não simplesmente que você tenha as coisas. Cristo morreu por mim para eu ficar rico. Isso não é bíblico, gente. Por isso que eu sempre repito, a teologia da prosperidade é maligna. Porque ela vai ensinando você que você tem algo para dar para Deus para Ele te dar de volta. Quando na realidade você não tem nada para dar para Deus que não tenha sido Ele que te deu. Então, eles sacrificavam animais, ofereciam pão com fermento.
O sacrifício que era feito as ofertas que eram oferecidas em Jerusalém eram sem fermento. Eles ofereciam com fermento. Então não era dedicado para Deus, era um culto a Satanás. Era um culto ao ídolo. Eles adoravam os bezerros de ouro. Mas por que essas cidades? Essas cidades eram santuários. Em Betel, foi o lugar onde Jacó estava fugindo do irmão Esaú. Lembra, não sei se você já leu Gênesis, se não leu, você precisa ler. Ele chega no lugar, ele está cansado, ele deita a cabeça numa pedra. E ali ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma escada ligando o céu e os anjos subiam e desciam. E ele falou, esse lugar, Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus, é Betel. E ele põe o nome de Betel naquele lugar. Quando ele volta para Canaã, ele constrói ali um altar. E Deus fala para ele, aqui é a minha casa. Então Jeroboão usou essa estratégia, falou, eu vou construir um templo lá, porque ali é Betel, é casa de Deus. Esse é o significado de Betel, casa de Deus. E ele colocou o primeiro bezerro de ouro ali. Imagine o povo indo para a igreja, indo louvar a Deus, aí Amós chega lá e fala, o Deus que vocês estão adorando não é o Yahvé, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus dos pais de vocês. Falei, mas como assim? Betel não é a casa de Deus? Amós estava dizendo, Deus não está aqui. Deus não está aqui. Gilgal tem outro significado. Gilgal era o símbolo da conquista da terra prometida. O quartel-general de Josué, onde eles conquistaram. Onde ele colocou 12 pedras, quando eles passaram a pé enxuto. O povo atravessou o rio Jordão, o rio abriu, eles passaram. E eles colocaram 12 pedras e falaram, olha, aqui é um lugar especial. E eles ali celebraram a primeira Páscoa. Depois de 40 anos, eles comeram dos frutos da terra. Então Gilgal era o símbolo da promessa de Deus, a terra prometida. Então vamos lá. Betel, casa de Deus. Gilgal, o símbolo da terra prometida. Deus deu a terra para nós. Berseba, que era o terceiro lugar que eles adoravam, era um lugar ligado à aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e com Jacó. Porque Berseba era um lugar onde Deus falou, eu estou com vocês, eu ajudo vocês. É bom demais ouvir isso. Deus está com você. Mas alguém pode dizer para você, Deus está com você, mas você está fazendo algo errado, Ele está falando isso só para te bajular. Que era o que estava acontecendo exatamente aqui. Tanto que no verso 14, põe para nós, Bruno, do capítulo 5. O profeta Amós fala assim, ó, façam o bem e fujam do mal. A gente vai chegar nisso no próximo sermão. Para que tenham vida, então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará. Ele estará com vocês, como vocês afirmam. Eles diziam, nós somos o povo de Deus. A gente está indo para Betel, para Gilgal, para Berseba, para adorar a Deus. Mas chegava lá, virava um culto fake, uma idolatria. Amós está dizendo, Deus não está aqui, lá em Betel. Falou que era o lugar da casa de Deus. Amós está dizendo, Deus vai tirar a terra que Ele deu para vocês. Gilgal era o símbolo da terra que eles ganharam. Mas Deus vai tirar Gilgal de vocês. E Berseba, ele está dizendo, Deus não está com vocês. Imagina você está no meio de uma festa, você acha que é um culto, uma celebração, aí você ouve uma marcha fúnebre. Tan, tan, taram, tan, 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 tan. Imagina assim, vamos cantar uma música alegre. Quando terminar essa vida e lá no céu, música de velório, gente. Amós foi muito corajoso, porque o povo estava achando que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. E ele canta um cântico de enterro. Então o verso 5 diz, ouça ao povo de Israel esse cântico fúnebre. Naquele tempo, existe hoje ainda, não tem esse nome, mas existiam as carpideiras. Quem sabe o que é carpideira? Carpideira eram as mulheres que eram contratadas para chorar em velório. Cantar a música triste. Tem gente que faz isso até hoje. Outro dia eu fui num velório no Jardim das Palmeiras, tem uma mulher que ela é profissional disso. Ela está lá, você contrata ela, ela canta música triste. As carpideiras eram contratadas para chorar. Sabe aquela pessoa que se morrer ninguém vai chorar? Elas eram contratadas para chorar nesse velório. Ela falou assim, nossa, alguém gostava do fulano. Não, ela foi contratada.
Então ele diz, verso 2, a virgem Israel caiu, para nunca mais se levantar. Está estendida no chão, e não há quem a ajude a ficar de pé. Virgem é a nação de Israel, a formosa, o povo dele, a esposa de Yahweh, a esposa do Senhor. Talvez a expressão de virgem, porque até então o povo não tinha sido conquistado por nenhum outro povo. Talvez por isso a expressão virgem. Caiu para nunca mais se levantar, foi ferida pela morte, está estendida no chão e não tem ninguém para ajudá-la a levantar. Aí você fala assim, mas espera aí, ele está falando isso em algo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido, está no passado. Ela caiu, está estendida, mas ela não tinha caído ainda. Isso é chamado de passado profético, que eu não posso usar hoje. Mas o profeta olha para o futuro e ele tem visões de Deus. E é tão certo o fato que ele fala como se tivesse acontecido. Assim como João, quando escreve Apocalipse, ele escreve coisas que ele viu, que a gente fica tentando entender, mas ele viu e escreveu no futuro. Um futuro profético, né? E todos diziam que Betel era a casa de Deus, mas não tinha ninguém mais para levantar a virgem. Pô, mas se Deus está lá, verso 3. O Senhor soberano diz, quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, está falando do povo de Deus, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Israel ia perder a guerra para a Síria. Se Israel mandasse 1000 homens, só ia voltar 100. Se mandasse 100, só iam voltar 10. Ia morrer praticamente todo mundo. Deus está dizendo, vocês vão ser invadidos por uma nação poderosa. Esse povo vai destruir vocês, vai dizimar vocês. Então a virgem caiu morta e não tem ninguém para levantar. Então a mesma mão que deu Israel para eles vai tirar. Deus está dizendo, sou eu que vou tirar a terra de vocês. Apesar dessa desgraça ser certa, Amós continua apelando. Eu não sei se você enxerga a misericórdia de Deus. Eu, particularmente, eu olho para mim mesmo. Eu erro, às vezes, tantas vezes na mesma coisa, que eu fico com raiva de mim. Mas Deus é misericordioso, porque se a misericórdia dele renovou essa manhã, é a chance de você ser diferente. Se até hoje você foi um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho, um péssimo funcionário, a misericórdia dele se renova para você ser uma pessoa diferente. E Deus faz 3 apelos através de Amós. Verso 4. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Verso 5. Não adorem nos altares de Betel. O povo estava lá adorando. Não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba, pois, presta atenção nessa expressão, os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio, e os de Betel serão reduzidos a nada. Esse pois quer dizer, a virgem vai cair morta. Por que a virgem morreu? Porque não buscou Deus. Porque a virgem estava idolatrando, estava lá em Betel, em Gilgal, em Berseba. Deus fala, para vocês viverem, vocês têm que buscar a mim, não a idolatria. Buscar é voltar para Ele de todo o coração. Significava deixar de ir no santuário, significava deixar de viver uma falsa religião, significava deixar uma comunidade que você sabe que não é bíblica. É exatamente isso que ele está falando. Oferecendo um culto que Deus nunca determinou. Eles deveriam oferecer a Deus um culto verdadeiro, que foi estabelecido por Deus. Onde que era o culto? Em Jerusalém. Em João 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana, que era de Samaria, do reino do norte, eles adoravam em Gerizim. Eles idolatravam lá. É exatamente um contexto muito parecido com isso aqui, porque havia idolatria ali. Ela fala, os nossos pais adoravam nesse monte. Aí Jesus fala, não, é em Jerusalém que você deve adorar, porque a salvação vem dos judeus. Não adore em Berseba, em Gilgal, porque eu vou destruir esses lugares. É isso que Deus está falando. Gilgal era o símbolo da posse da terra, mas esse povo ia ser preso em outra terra. Ele está dizendo, eu estou vendo a virgem morta, mas ainda dá tempo. Tem hora que a gente olha para algumas pessoas, do jeito que elas estão vivendo, a gente fala assim, essa pessoa está caminhando para a morte, mas ainda dá tempo. Se você está vivo, é porque ainda dá tempo. Busquem-me e vivam.
Abre aspas, ainda tem tempo para você. Se você está vivendo uma vida de pecado, ou está acompanhando a gente pela internet, ou está aqui, ainda há tempo de você mudar de vida. E essa expressão, busquem-me e vivam, é a expressão de escapar da destruição, de escapar da morte. Lembra que iam voltar 10 se fossem 100? Para você ser um dos 10, busquem-me e vivam. Se arrependa. Verso 6. Busquem o Senhor e vivam, segundo apelo. Do contrário, ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as suas chamas. Busquem a Deus para você escapar. Busquem a Deus para escapar. Se convertam a mim, senão eu vou mandar um incêndio, vou acabar com tudo no Reino do Norte. É isso que ele estava prometendo. E não vai ter bombeiro para apagar, não. Não haverá ninguém em Betel que possa apagar as chamas. É como se ele dissesse, eu vou ver se esse bezerro de ouro vai apagar o fogo que eu vou mandar. Deus já estava por aqui com eles. Lá no início do capítulo, lá no início do livro, ele vai falar, por 3 ou 4 transgressões, vocês pecaram repetidamente. E a paciência de Deus acabou. Mas mesmo assim, tem hora que você fala assim, acho que Deus não tem paciência comigo não. Alguém falou isso para mim outro dia. Acho que Deus não tem paciência comigo não. Mas se você está vivo, Ele está te dando a chance de mudar. Terceiro apelo, verso 7. Vocês transformem a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Verso 8. Pois Ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion. Transforma a escuridão em manhã, a noite em dia, o dia em noite. Tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Verso 9 e último. Com rapidez tremenda destrói os fortes e esmaga suas defesas. O verso 7 é um apelo aos juízes, que a gente viu lá atrás. Ele está denunciando a injustiça social. Os juízes pegavam o seguinte, quando alguém molhava a mão deles, punha dinheiro na mão deles, eles davam ganho de causa para quem pagou. Parece um negócio que a gente viu ontem, é muito contemporâneo isso. É muito parecido com hoje. As pessoas hoje, para se dar bem, elas vão lá, pagam o negócio por fora. A gente sabe, tem gente que às vezes para liberar uma construção vai lá e paga uma pessoa que facilita o negócio. Ele está dizendo o seguinte, ó, vocês tratam a justiça como lixo. Vocês estão sendo injustos com quem merece justiça. A gente deve ver isso muito no meio da política também. Eles desprezavam a justiça, torciam com sentença injusta, com suborno. Amós está indignado com isso. Eles deviam se lembrar de Deus. Verso 8. Eles tinham que olhar para esse Deus, pois Ele criou as estrelas, as Pleiades, o Órion, transforma a escuridão em manhã, o dia em noite, tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. O cara que criou as estrelas, que criou tudo. O Deus criador de todas as coisas. Ele falou assim, olha gente, vocês estão fazendo coisas injustas, volta para Deus. Volta para Ele, porque Ele criou tudo. As Pleiades são chamadas de 7 estrelas ou 7 cabrinhas da constelação de Touro. Se você for estudar um pouquinho sobre isso, é muito bacana. Outro dia meu sogro falou assim, eu vou comprar um telescópio, que eu quero observar as estrelas. Vai ser muito bacana. Até ontem a Elizabeth falou que queria um. Ele fala que ele criou a constelação de Órion. Gente, uma das 88 constelações conhecidas do homem. Ela fica no Equador e é vista, ela não é vista de qualquer parte da Terra, ela é vista de qualquer parte da Terra, e ela tem 3 estrelas brilhantes, que é o cinturão de Órion, chamado de 3 Marias. A turma que gosta de pescar aí, quando vai pescar, deve ficar vendo essas coisas. E apaixonado, porque o céu é muito bonito nos lugares onde a gente pesca. A gente não, né? Eu não sou pescador, não posso falar isso. Onde se pesca. Como que Amós sabia disso? Amós era um pastor de ovelhas. Eles eram guiados pelas estrelas. Ele andava no pasto, às vezes à noite, com os animais. Então ele está dizendo, se vocês querem viver, vocês têm que buscar o ser que criou as estrelas. Vocês têm que buscar o Senhor, o Criador. Ele que vocês deveriam buscar. Ele transforma a escuridão em manhã. Ele pode fazer qualquer situação na sua vida mudar no estalar de dedos. Ele transforma o dia em noite.
Ele tira a água do oceano, derrama água sobre a terra. Ele controla a natureza, ele não é a mãe natureza. Tem gente que fala assim, olha que a mãe da natureza fez. Não tem mãe natureza não, gente. Tem o Pai, Criador de tudo. O seu nome é Yahvé, é Senhor. E com rapidez tremenda, verso 9, ele destrói os fortes e esmaga as defesas. Ele é muito mais forte do que vocês. Ele traz destruição sobre quem você pensa que é fortíssimo. Ele pega uma empresa que o cara é zilionário e tira tudo da mão dele e desfacela aquilo. Esmaga as fortalezas. O que Amós está dizendo, se eu pudesse resumir em 4 pontos? Primeiro, ele canta a morte de Israel. Segundo, ele, com o coração cheio de compaixão, faz um apelo para o povo buscar a Deus para viver. Terceiro, ele fala, busque a Deus, senão vai vir um incêndio sobre vocês, vai consumir tudo. E ele termina falando, procurem o Criador de tudo, e vocês vão viver. Sabe, se eu pudesse tirar algumas lições desse texto, a primeira delas, a precisão das palavras de Amós. Tudo que Amós falou aconteceu 50 anos depois. Mas e se o povo tivesse arrependido? Se o povo tivesse arrependido, Deus não havia feito. Assim como ele fez com Nínive. Jonas foi lá pregar, Jonas chegou e falou, dentro de 40 dias, Deus vai destruir isso aqui tudo. O povo se arrependeu, Deus não destruiu. No ano de 722 a.C., o rei Assírio invadiu e destruiu tudo. Então, o texto mostra para nós que além de Amós ser um verdadeiro profeta, o texto mostra para nós que a palavra de Deus não erra. A inerrância da Escritura. Se a Bíblia diz que vai acontecer, vai, gente. Se a Bíblia diz que quem confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia, está na hora de confessar e deixar. Se a Bíblia diz que eu tenho que me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável, eu preciso me oferecer. Se a Bíblia diz que a vontade de Deus é que eu seja santo, eu preciso ser santo. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Segunda coisa que a gente aprende com o texto. Deus quer que nós o adoremos da forma correta. Sabe por quê? Tem nada de invenção. Talvez você olhe e fale assim, peraí, mas tinha gente nessas 10 tribos lá do Reino do Norte que eram sinceros. Que eram pessoas que estavam adorando com sinceridade. Sabe aquela pessoa que você conhece? Ela está indo lá naquela igreja que não é bíblica, mas ela é sincera. Deixa eu te falar um negócio. Eu sei que tem muita gente sincera. Mas o que torna um culto aceitável a Deus não é a sinceridade. A sinceridade é um acréscimo naquilo que nós fazemos. Não, mas fulano é tão sincero, uma hora Deus... Eu não sei se você já reparou, mas toda vez que eu vou começar um sermão, eu oro para Deus calar a voz dos falsos profetas. Porque eu amo muita gente que está perdida. Eu amo muita gente que está vivendo um falso evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele te confronta a mudar de vida. E as pessoas que não querem mudar de vida, eu estava dizendo isso quando eu estava vindo para cá. A pessoa que não quer mudar de vida, ela encontra uma rota alternativa, o falso evangelho. Que eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Deus me ama, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. O culto tem que ser de acordo com o que Deus revelou, com os princípios que Ele revelou. Eu não posso adorar a Deus do jeito que eu quero. Mas é a minha sinceridade. Não! Sinceridade naquilo que está errado é o mesmo que você pegar o seu carro, encher o tanque e ir para o caminho errado. Não, mas uma hora eu vou chegar. O negócio fica para o sul, você está indo para o norte. Alguém aqui já pegou rota errada e teve que voltar? Eu tenho que estudar a Bíblia e pensar de que jeito Deus quer ser adorado. Como que Deus quer ser adorado? Por mais bem intencionado que eu seja, se eu não adoro do jeito certo, não é a Deus que eu estou adorando, eu estou fazendo como os israelitas, ali em Betel, em Gilgal e em Berseba. Em nome do Espírito Santo tem um monte de gente inventando coisa. Porque tem gente que fala assim, que isso, pastor? Onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Texto sem contexto. 2 Coríntios 3,17 diz isso. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas esse texto está falando que eu tenho liberdade para ler o Antigo Testamento sem o véu para entender Cristo. E não que eu possa fazer qualquer coisa, porque eu sou livre em Cristo. Esse é o problema hoje.
Muita gente lendo texto sem contexto e não explica o que está no texto. Então não tem nada a ver com culto essa passagem. Onde é o Espírito do Senhor a liberdade, quer dizer que eu leio o Antigo Testamento sempre olhando para Cristo, sem o véu, porque o véu foi rasgado. Por causa disso a gente vê hoje pastor subindo em pau de sebo no culto. Você acha que é piada isso? Você vê gente imitando bicho. Quando a gente faz uma festa, e no meio de uma festa tem um culto bacana, a gente diverte e tal, mas num culto comum, um culto que nós estamos fazendo aqui, imagina os irmãos fazendo trenzinho aqui enquanto a música está rolando. Outra coisa que nós já usamos, mas graças a Deus que iluminou o nosso entendimento, o próprio chofar. Deus não mandou tocar chofar em culto, não, gente. Ah, mas é bonito, é bonito. Era usado naquela época. Hoje, se você pegar uma corneta daquela que você compra no mercado, ela faz mais barulho do que aquele negócio. E o sentido era para chamar o povo. Ah, não, mas é um instrumento profético. Gente, não faz parte do culto. Posso tocar em qualquer lugar? Pode. Pode ir lá para o monte tocar? Pode. O pessoal vai ouvir e falar, ó, gente, o cara está com berrante. Como a gente ouviu muitas vezes. O que essa passagem do culto, a passagem desse texto ensina para nós é que Deus zela pelo culto dele. E a gente quer oferecer a Deus um culto de acordo com o que Ele quer. Ah, mas eu posso ser sincero? Claro, eu posso ter devoção, com fervor. Eu tenho que oferecer um culto dessa forma, com sinceridade, com zelo, cantar. Eu sempre falo isso para os músicos, eu sempre falo, às vezes o pessoal, até no grupo de música da Conexão, o pessoal manda, às vezes, umas sugestões de músicas. Algumas vezes, até a Maria Fernanda manda para mim, tia, olha essa música aqui, a hora que eu olho a letra, eu falo, sai fora. Ela não está adorando a Deus. Tem umas músicas hoje que eu fico imaginando, cara, imagine você cantando diante de Deus assim, deixa queimar, deixa queimar. Não, cara, imagina Deus ouvindo isso, olhando assim, você quer que eu queime quem, né? Nós não cantamos isso não. Não faz sentido isso. Eu preciso oferecer o culto, chegar para louvar, para adorar o Senhor com o coração aberto. Na hora da oração, buscar Deus. Não pensando, nossa, será que meu time vai ganhar hoje? Nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou resolver aquele problema? Você pode oferecer isso e falar, Senhor, me ajuda a resolver isso. É uma combinação de atitude espiritual apropriada com o que a Bíblia diz. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque o culto bíblico é simples, gente. É leitura da palavra, é oração, cânticos espirituais, a adoração, a pregação da palavra e o recolhimento de oferta. Não tem mais nada além disso. Ah, não, mas o pessoal agora acrescentou que todo culto tem que ter um teatro. Eu acho que numa festa, numa ocasião, tem que ter sim. Mas não faz parte do culto, não, gente. Não faz parte. Terceira coisa que a gente aprende com o texto. Pode vir para cá, por favor. A compaixão de Deus com o povo dele, a mesma compaixão que ele sente de nós. Deus falou através de Amós, eu vou destruir tudo, mas busquem o Senhor e vivam. Para de ir para o altar de Betel, de Gilgal, para de ir para essas cidades de Berseba, para de ir e adore só o Senhor, porque Ele criou tudo. Para de inventar coisa. Que misericórdia. Eu fico pensando na misericórdia de Deus comigo. Eu sempre digo isso aqui e vou falar de novo. Para mim, eu sou o pior pecador que eu conheço. Tem gente fazendo coisa errada, mas eu sou o pior que eu conheço, porque toda vez que eu vacilo, eu estou lá. Às vezes é difícil, é feio ver o nosso pecado no outro. Por isso que Jesus falou, você está olhando o cisco no olho do outro, não está vendo a trave no seu. Olhe para você. Nós entramos diante do Senhor para oferecer o culto a Ele, olhando para nós mesmos. Quarta coisa, eu estou terminando. Deus veio nos chamar na pessoa de Jesus. Ao invés de mandar mensageiro, Deus mandou o Filho. Ele não precisava disso não. Ele podia ter continuado mandando um monte de profeta até o ano de hoje. Ele podia ter mandado gente, mais gente para tentar nos convencer. Ele ia salvar quem Ele queria. Porque desde antes da fundação do mundo Ele já elegeu quem Ele vai eleger.
Mas o nosso papel como cristãos é pregar o evangelho e deixar Deus salvar as pessoas. É viver o evangelho de forma que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, a vida dessa pessoa é tão certa, o que será que ela tem? Jesus nos chama: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele chama pessoalmente. Não combinei nada com meu pai. Ela falou assim: eu quero orar por quem está triste e tal. Para você que está triste, esse texto de Mateus 11, 28. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Essa é uma palavra de Jesus para agora. O próprio Senhor Jesus. João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Se você frequenta outra religião, uma outra igreja, e essa igreja não faz o que a Bíblia mandou fazer, você talvez seja católico desde que você nasceu, porque você aprendeu com o vô, você aprendeu com o bisavô, você aprendeu com a mãe. Deixa eu te falar, talvez seja a hora de você mudar a rota. Porque o culto que a igreja católica oferece não é um culto bíblico, assim como muitas igrejas evangélicas também. João 6, 47, Jesus também diz: eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Deus é um Deus que não desiste do seu povo. Se você está aqui, se você está me assistindo pela internet, ou vai ver esse vídeo depois, é porque Deus não desistiu de você. Ele nos chama pessoalmente na pessoa de Jesus. E eu te pergunto, como nós vamos escapar dessa condenação se nós não ouvirmos o apelo do próprio Filho de Deus? Buscai-me e vivei. Você quer viver eternamente? Você quer escapar da condenação dos seus pecados? Se arrependa das obras mortas. Se arrependa da velha vida, do culto falso, dos ídolos do seu coração. Se volte para Deus, porque Ele é misericordioso e longânimo. Ele está com longo ânimo te aguardando. Ele não se alegra com a morte do ímpio. E Ele está pronto a perdoar. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, por favor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Feche seus olhos e cante. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Se tem sido bom pra você, cante. Tu tens sido tão. Diga. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Jesus, se não fosse a sua misericórdia, nós estaríamos destruídos pela dureza do nosso coração. Nós confessamos isso e damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos chamou. Se alguém aqui ainda, conosco aqui ou pela internet, ainda busca outros deuses, os ídolos do coração, e não se voltou para o Senhor, Pai, que essa pessoa abandone o pecado, se volte para o Senhor, porque ainda há tempo. Ainda há tempo, se estamos vivos, ainda há tempo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelo tempo que oferecemos um culto que o Senhor não aceitava. Nós não entendíamos porque não conhecíamos o que a sua palavra diz. Nós queremos viver, Senhor, para agradar o Senhor. Queremos ter o nosso coração totalmente rendido nas tuas mãos, para que nós possamos fazer
só aquilo que te agrada. Que tudo que nós fizermos seja adoração, adoração verdadeira. Não como esse povo que estava agindo de maneira pagã, misturando esse culto misturado. Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos que a nossa vida seja culto agradável, aceitável ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque a sua palavra é tão preciosa. Ela tira a nossa cegueira. Ela nos faz enxergar as coisas como realmente são. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa fazer com que a sua vida seja totalmente coerente com a Bíblia. De forma que aonde você trabalha, você possa brilhar a luz de Cristo. Onde você estiver no meio da sua família, a luz de Jesus possa irradiar através de você e alcançar todo mundo que tem que alcançar. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto, que Ele te dê a paz que você tanto precisa. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco, agora, para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana extraordinária. Está terminando agosto, setembro está começando. Que setembro seja um mês de muita mudança para você, aquilo que se adeque à vontade de Deus. Amém. Abrace quem você pode abraçar. Deus te abençoe. Ótimo final de semana, ótimo início de semana. Beijo para todo mundo. Beijo para quem está em casa. Deus te abençoe também.